Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião, aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre violência e religião. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o professor Edson Silva, do curso de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado na área. Professor, muito bem-vindo. Eu que agradeço a possibilidade da participação. Sempre uma conversa agradável, né, Ney? Obrigado novamente. E muito obrigado a você que está em casa nos acompanhando. Fique com a gente, a discussão vai ser interessante. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Eletrocometa. Qualidade e experiência. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. E procureimóvel.com.br. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião, hoje falando sobre violência e religião. Comigo no estúdio está o professor Edson Silva, do curso de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, falávamos alguns segundos antes de iniciar o bloco sobre como eu posso dizer, combinação de religião e poder. E se essa não seria uma das causas da violência na religião? Talvez sim, talvez não. Agora, violência e poder normalmente é conquistado através, pelo menos nos tempos antigos, da violência, poder e religião andam juntos ao longo da história. Sim. Pode-se dizer que tanto o poder quanto a religião são constantes humanas. Você tem indícios das duas coisas nas escavações mais antigas. 100 mil anos atrás, no tempo do Neandertal, você tem evidências de ritos funerários, de ritos para caça e de outras coisas. Então, são elementos que estão sempre combinados de alguma maneira. Veja, não existe sociedade sem poder. Hoje, as pessoas que dizem, não, eu não quero me envolver com política, não quero me envolver com poder, porque isso é ruim, é sujo, eles estão de maneira, digamos assim, impercebida, abrindo mão de uma dimensão humana, porque onde você tem 2, 3, 4, 5 pessoas, você tem uma estrutura de poder. Em sociologia se diz, não existe vazio de poder. Isso vale para toda a sociedade. Da mesma maneira, a possibilidade de pensar um mundo sem Deus é muito recente. O ateísmo é uma possibilidade recente, de certa maneira, porque o processo de produção de sentido, que é algo propriamente humano, nesse processo a religião vai sendo substituída pela ciência. Então, pela primeira vez, você tem um mecanismo, uma forma que permite que algumas pessoas pensem no mundo sem Deus. Ao longo de toda a nossa história, não foi diferente. Agora, a religião tem potencialidade para expressar o centro do poder, como para expressar as margens. Veja, a religião ela ganha expressão conforme a organização cultural, a organização econômica, a forma de vida do povo na sua época. Se nós pegarmos na Bíblia o período em que Israel estava chegando e tomando a Terra Prometida, portanto em guerras constantes, você vai ver textos que expressam um Deus que premia com a vitória as pessoas mais fiéis a eles. Entrar na guerra exige todo um ritual de purificação, porque se o guerreiro entra na guerra em pecado, ele vai ser morto ou derrotado. É uma forma de pensar. Por outro lado, nos momentos e ocasiões em que o povo de Israel esteve submetido ao Egito ou à Babilônia, portanto esteve escravizado, esteve à margem, você também tem textos, ritos, expressões religiosas que expressam essa condição. Aí você tem os textos de um Deus que olha para o pobre, que cuida do enfermo, percebe? Que organiza a vida de uma determinada maneira. Então a religião, ela não tem apenas um sentido. Ela muitas vezes legitimou a organização do poder. Durante todo o Império Romano, em que o Império Romano
pós-conversão, né, ao cristianismo, você tem, de fato, uma igreja extremamente vinculada ao Estado, onde a maior autoridade religiosa é o imperador. Né? Tem isso ao mesmo tempo que tem a religião como expressão de grupos minoritários, sofredores de atenção ao pobre e tudo isso. Um dos exemplos que a gente pode dar, esse segundo elemento, é o contestado. Acontecido aqui no início do século XX, no Paraná. Você tem toda uma população colocada num determinado território, né, onde seus pais, seus avós já estavam, né, desalojado pela chegada da ferrovia, né, e pela valorização econômica daquela terra. É um processo de injustiça. Essa injustiça causa revolta, e essa revolta acaba ganhando uma expressão religiosa também na figura dos monges José Maria e João Maria. Algo semelhante aconteceu com a revolta de Canudos, relatada no livro Sertões de Euclides da Cunha. Exatamente. Assim como, se hoje para nós cristãos sou estranho essa combinação de cristianismo e guerra, né, no período medieval não sonhava assim. Um historiador da Idade Média chamado Huitzinger traz um texto muito interessante, onde alguém escreve mais ou menos isso: como é doce a guerra, aonde eu e os meus irmãos de armas arriscamos as nossas vidas um pelo outro, aonde a gente sabe que pode contar com ele e ele pode contar conosco, né? E fala e vai descrevendo a empreitada da guerra como uma empreitada de fraternidade. Portanto, eu diria que a religião é uma expressão do ser humano, né, que organiza a vida, que organiza a sociedade e que tem múltiplos sentidos, não apenas um só. Professor, nós falamos agora do monoteísmo, né, e eu já ia chegar lá, mas eu queria passar antes pelo animismo, ou seja, aquelas religiões que davam vida, personalidade às forças da natureza. Aí nós temos diversos panteões, o panteão grego, o panteão romano, que era uma cópia do panteão grego, né, o panteão de deuses do norte da Europa, com Odin, Thor, que voltou à moda com as histórias em quadrinhos agora no cinema, né? E temos, então, figuras ligadas ao raio, ao mar, à sabedoria, enfim, cada um com uma expressão como expressão de uma deidade diferente. E algumas dessas deidades exigiam sacrifícios humanos. Isso era considerado uma violência pelos povos da época. Aos olhos de hoje, claramente é. Mas na época era violência? Para eles? Na época, para eles, talvez não. O que acontece é que o ser humano ele procura construir sentidos que permitam a ele controlar a natureza, que é incontrolável. Isso tem elementos positivos que, digamos assim, que vêm da observação, e tem elementos completamente sem sentido, mas que acabam se perpetuando numa determinada cultura, né? Então, por exemplo, a organização das tribos americanas, né, em grupos totêmicos, quer dizer, com espíritos de animais, o urso, a águia, cria laços de relação entre grupos diferentes, organiza a forma do casamento, impede determinadas práticas que podiam levar à degenerescência dos grupos do ponto de vista genético. Então tem elementos. Organizavam a forma de caça, organizavam a forma de coleta, de alimentação de grupos, que acabou perpetuando a existência daqueles grupos em harmonia com aquela sociedade. Isso é organizado numa forma de conhecimento que hoje a ciência busca, em algumas delas, uma lógica que diz, não, de fato, deveria ser assim, essa era a melhor forma, e outras que não têm o menor sentido, mas que organizavam o mundo deles. Então, certamente, aí nós temos que definir várias formas diferentes de sacrifício humano, né? Então, você tem, no Império Inca,
aonde o sacrifício humano era também uma honra para o sacrificado, né? Mas você tem indícios de sacrifício humano entre os tupinambás aqui no Brasil, né? E aí Randstaden, outros viajantes vão descrevendo esses rituais que eram simbólicos, digamos assim, a forma de eu me apropriar da energia, da capacidade do guerreiro adversário que é preso e tal, né? Mas pois é, aí existem nas tribos brasileiras a questão do canibalismo, e em Exato. tribos africanas também. Aham. O canibalismo era nesse caso específico, não uma variedade da culinária, mas sim uma variedade da religião. há autores que defendam que algum elemento de alimentação também estava colocado nisso, em termos de um ambiente onde a carência de proteína era muito grande. Então, alguns autores defendem que havia sim um elemento alimentar, digamos assim. Outros defendem o aspecto ritual, né? Em tribos brasileiras era canibalizado justamente o guerreiro mais valoroso, né? Que era uma forma do índio se apropriar da coragem e da força do outro. Dentro dos povos do norte da Europa havia uma homenagem que determinadas localidades faziam a Thor, e eu achei aquilo escabroso, porque eles colocavam, melhor dizendo, o inimigo capturado a ser sacrificado com as costas apoiadas em algum tronco de joelhos, e daí arrebentavam, ou melhor, cortavam a parte da omoplata, né, e puxavam a omoplata para fora, formando como se fosse uma asa, a asa de uma águia. Então era uma forma de agradar Thor, né, pelo que me consta. E isso era feito, obviamente, sem anestesia, com o sacrificado ainda vivo, ele não estava morto. Então era de uma violência extrema. Os vikings eram extremamente religiosos em alguns aspectos, muito voltados à família, ou seja, com os seus, com a família eles eram bons, mas com os demais povos eles eram terríveis. Né? Os romanos a mesma coisa, né? Aliás, poucos foram tão cruéis quanto os romanos. E os romanos eram politeístas também, né? Sim. De certa maneira, mesmo na nossa tradição judaico-cristã, você tem muitos dos salmos que falam da violência de você chegar e passar a fio de espada o rei, as suas mulheres, as suas crianças. Isso está preservado até hoje. Quer dizer, o lidar com o inimigo que deve ser derrotado, nos textos, quando ele foi construído, expressava uma organização guerreira. E era isso mesmo, você tem que ter a vitória na guerra, e a vitória na guerra significa a imposição da violência. No contexto atual, quem lê esses salmos acaba trabalhando com o inimigo, não como inimigo real, com quem eu vou me bater com a espada, né? Imagine a sensação de você lutar. Hoje, nas guerras modernas, você luta muitas vezes atrás do computador. Sim. Ou pelo menos de um fuzil que mantém o seu inimigo à distância. Mas a base da espada você está vendo ali, sentindo o cheiro, percebendo o medo, né? Uma outra pessoa que está ali. Então o impacto é imenso. Então hoje, quando você lê aqueles textos e você não tem a experiência da guerra, você acaba adaptando esses textos à nossa realidade. Quer dizer, o inimigo é o nosso próprio egoísmo, é o nosso próprio lado mal que tem que ser vencido, né? Então você acaba adaptando o Salmo à realidade atual. Mas a verdade é que ele falava do inimigo real, aquele que se encontrava em terras israelitas. Isso, no contexto em que ele foi produzido. Aí eu diria, teologicamente, a leitura da Bíblia implica sempre em duas temporalidades. Uma
temporalidade da compreensão como o texto foi construído, o que ele significava isso para quem escreveu aquele texto. Outra temporalidade é o que esse texto diz para nós hoje, no meu contexto, né? Então os significados podem mudar. Naquele tempo era assim, um guerreiro que pede a Deus a vitória em combate. E a vitória em combate significa, muitas vezes, aniquilar outra pessoa concreta. Agora, é interessante que o Deus do Antigo Testamento, ele pede que os israelitas pratiquem genocídios, ou seja, que matem todos aqueles que ocupavam a área. Se Deus disse realmente isso, ou se isso foi modificado por quem desejava ocupar aquela área naquele momento histórico, eu não sei. Mas é uma leitura terrível para os cristãos no dia de hoje. Não sei se para os judeus no dia de hoje é uma leitura terrível, mas para os cristãos no dia de hoje é uma leitura muito complicada de se fazer. E aí vem a pergunta, eu não ia chegar no monoteísmo tão cedo, mas é quase impossível desassociar dos eventos mais recentes na história. Temos daí dentro do cristianismo, o senhor falou da beleza da guerra, né, da fraternidade, temos dentro do cristianismo as cruzadas, Sim. Que foram absurdas. Mas ao mesmo tempo, dentro do Islã, não sei se não foi pior, ou seja, a expansão do Islã se deu à base da espada, Sim. não foi à base da conversão natural. Assim como a formação do Estado de Israel foi a base da espada. Sim, foi isso aniquilando muito outros antes povos que estavam colocados. Olha, na Bíblia você tem elementos que são elementos centrais, né? Você diz, olha, a principal lei é essa, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, nisso está contido toda a lei. Você tem elementos centrais e você tem elementos absolutamente históricos, culturais, de um povo que, bem ou mal, com razão ou sem razão, né, estava num momento organizado em torno da guerra. Olha, durante todo o período medieval, os reinos cristãos estiveram organizados em torno da guerra. É a guerra que possibilitava maior coesão e afirmação de determinadas alianças. Porque como o elemento básico do poder no período medieval é a terra, né, é a terra que dá poder, então você tem mais poder quanto mais terra você consegue dar para os seus aliados, para os seus generais, para os nobres. Essa é a base do princípio da vassalagem. Nós dois vamos à guerra, eu estou liderando, ganhamos. Então, parte disso daqui é teu. E, em contrapartida, você faz um pacto, um juramento de lealdade a mim. E aí você tem o Estado unificado. No feudalismo. No feudalismo. Vários anos de paz, os nossos netos não têm a mesma concepção, nem o mesmo respeito pelo rei. Né? Então você tem processos de desagregação e de enfraquecimento dos estados. Quer dizer, o Estado medieval fortalecido é aquele Estado vencedor nas guerras. A guerra é a estrutura básica que mantém a sociedade medieval. E temos dois povos que se destacaram, os francos e os germânicos. Exato. Que eram excelentes em combate. Antes deles, os romanos, que também montaram um império imenso, razoável. Né? Eu olho para o mapa mundi atrás do senhor e vejo ali o mar Mediterrâneo. Praticamente tudo em volta do Mediterrâneo, o Mediterrâneo inteiro era deles, era dos romanos. Eu acho que maior do que o Império Romano talvez tenha sido o império montado por Alexandre, na época da Grécia Antiga, e talvez o Império, não, com certeza, em termos territoriais, o Império de Gengis Khan foi o maior de todos. Gengis Khan, não sei se ele tinha alguma ligação com a religião. Sim, eles tinham a religiosidade deles. Essa questão, de qualquer maneira, não significa que a religião tenha promovido essas violências. Quer dizer, você tem elementos organizacionais, culturais, políticos, né,
econômicos que levam à guerra. Mas certamente a religião expressou essa condição social. E ela tem a potencialidade de expressar a condição social do núcleo vencedor e a potencialidade de expressar a condição social de grupos marginalizados, né? Os textos, alguns dos textos mais belos da Bíblia foram produzidos nos momentos em que o povo de Israel era cativo, né? Na Babilônia e no Egito, né? Então, e a me parece é um tipo de violência, né? Exato. Me parece o seguinte: a religião é uma forma do ser humano ver o mundo, né? E ela é produzida nas condições socioeconômicas daquele grupo, né? Agora, ela tem uma característica, a religiosidade tem uma característica de se colocar como um discurso absoluto, né? Onde não há mediação, né? Se eu estou absolutamente convencido de que essa é uma ordem de Deus, não vai ser a razão ou a diplomacia que vai me dissuadir do meu intento, né? Normalmente, quando nós percebemos a associação entre violência e religião, você tem que olhar também para as condições sociais, político e econômicas daquele grupo para entender como isso se organiza. Tanto eu posso ter uma religião que me leva à conquista, né, como, por exemplo, na conquista da Terra Prometida pelo povo de Israel, como eu posso ter uma expressão religiosa de grupos oprimidos. Veja, a revolta da desigualdade e da opressão, por exemplo, na Palestina, ela ganha uma expressão naquele povo e ganha uma expressão religiosa. E a expressão religiosa mobiliza, e, portanto, torna aquele povo capaz de reagir àquela expressão. Durante muitos anos, a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, foi considerada uma organização terrorista. Exato. Yasser Arafat era o seu líder e ele, em entrevista uma vez a Marília Gabriela, disse que só se deu conta de que o seu povo não tinha terra quando ele pensou onde seria enterrado. E a criação do Estado de Israel foi um ato, no mínimo, unilateral, porque a mesma resolução criava o Estado da Palestina. Uhum. E o Estado da Palestina nunca foi criado. Foi criado apenas o Estado de Israel e, obviamente, eles avançaram em cima do território palestino. Uhum. Como avançaram em cima também de outros territórios. Esquecendo que a época de Davi ficou no Antigo Testamento. Então, eles não respeitaram, digamos assim, a política do século XX. Uhum. Mas aquela região é muito conturbada até hoje. Então, eu sinceramente, vejo que nós vamos ter uma boa discussão agora no terceiro bloco do programa. Uhum. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Opinião. Fique conosco. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Eletrocometa. Qualidade e experiência. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. E procureimóvel.com.br. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje é violência e religião. Comigo no estúdio, o professor de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Edson Silva, com doutorado na área. Professor, terminamos o bloco anterior, o senhor dava o exemplo da Palestina, eu lembrei a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina. Lembrei que quando o Estado de Israel foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU também decretou a criação do Estado da Palestina e isso não ocorreu. Uhum. O slogan na época era um povo sem terra, no caso dos judeus, um povo sem terra para uma terra sem povo não era verdade, ali estavam os palestinos. Sim. E não podíamos mais aplicar as regras do Antigo Testamento, ou seja, o Pentateuco estava fora de moda no século XX. Mas infelizmente isso aconteceu. E os palestinos, a OLP, foi considerada uma organização terrorista durante muito tempo. Acho que o senhor falava do terrorismo como uma manifestação religiosa em defesa de um povo.
e que é uma situação presente no universo muçulmano, já não contra Israel apenas, mas contra todo o Ocidente, por uma série de motivos históricos, políticos, mas também religiosos. Existem muitos muçulmanos que não concebem a nossa existência no mundo, e isso é um fato. Existem várias ações cristãs, várias missões cristãs na África sendo atacadas e dizimadas, porque são cristãs. E eu não estou dizendo que nós somos perfeitos, os cristãos, mas daí a dizimar alguém já é uma outra história. E dentro desse contexto de violência e religião, fica a pergunta: embora Mohammed tenha construído o Islã na base da espada, estávamos no início do século VII, era uma outra época. No Corão, ele não prega a violência, prega? Não. Mohammed? Não. Aliás, do ponto de vista doutrinal, o Islã é basicamente uma religião de paz, e tem um elemento adicional no Islã que é especial, que é o respeito ao outro. No centro do islamismo, você pode ser punido como herege, quer dizer, você já era convertido, já era do Islã e se afasta. Então, é heresia. Agora, eu como cristão posso viver lá, teoricamente em paz, sem ser incomodado do ponto de vista dos ensinamentos do Alcorão. Até porque Jesus é um dos profetas do Corão, Você tem, historicamente, o encontro de São Francisco, com... Saladino, exatamente. Enquanto na época das cruzadas. Exato, na época das cruzadas, os dois povos em guerra, Saladino ouve São Francisco, o considera um santo e escolta de volta para que ninguém coloque a mão nele. Então você tem essas expressões de paz como uma potencialidade dessa religião. O que ocorre é que a desigualdade produz revolta. Se você quiser superar a violência e a associação de violência e religião, supere primeiro as condições desumanas e desiguais nas quais vivem aquelas pessoas. O islamismo ele vai buscar referência nas periferias das grandes cidades ocidentais, onde as pessoas estão desempregadas, as pessoas estão sem esperança, e oferece, percebe? É da desigualdade social que se nutre a violência, a violência religiosa. A violência religiosa ganha expressão, acaba exprimindo essa injustiça. Esses dias atrás eu, na televisão, vi uma experiência muito interessante, que fala um pouquinho de uma revolta humana em relação à questão da desigualdade. Numa determinada experiência, o biólogo fazia o macaco entregar uma pedra para ele, que estava num determinado lugar, o macaco entregava, ele entregava um pepino para o macaco. Do que estava do lado, o macaco fazia a mesma coisa, ele entregava um figo. A outro macaco esperava receber o figo, recebeu novamente um pepino, e esse macaco foi ficando revoltado. Não que o pepino não fosse comestível, mas pelo tratamento desigual. Isso é uma coisa que está enraizada na nossa natureza. O mundo ocidental, o mundo cristão, vai por Oriente Médio e produz uma organização do território onde as pessoas que já estavam lá são marginalizadas. As principais riquezas daquele país são canalizadas por grandes empresas ocidentais. Você pensa que isso não é sentido pelas pessoas que moram lá? E sendo sentido, ganha uma expressão religiosa. Ora, os grandes teólogos muçulmanos no Ocidente produzem uma doutrina muçulmana de absoluta paz. E como religião, o islamismo ele tem condição de ser uma religião moderna, organizada e, digamos assim, contemporânea ao mundo ocidental. Não existe nenhum impedimento para que isso aconteça.
Agora, onde existe desigualdade, onde existe injustiça, haverá uma forma recíproca de violência. O que não justifica nenhuma das barbaridades que estão sendo cometidas. Né? Violência acaba gerando mais violência. É um fato. Né? O que me assusta é essa história de matar em nome de Deus. Daí todo mundo agora que está me ouvindo vai lembrar, os muçulmanos. Não, a gente também faz isso. Sim, muitas vezes. Nós fizemos isso ao longo da história. Né? Papas fizeram isso. Urbano II mandou massacrar uma vila inteira na Suíça, se não me engano era a vila de Albi. Urbano II foi um papa. E porque eles praticavam adoração a imagens ou coisa parecida. Foi uma luta contra a heresia, né? Os albigenses. Então, não havia sentido, analisando nos dias de hoje, aquele procedimento do Papa. Exatamente, analisando pelos olhos de hoje, exatamente. Mas talvez ele pensasse que fosse o certo a ser feito, não sei. Lembrando que o papado durante muito tempo foi um reino, né, e o Papa era um rei. Era o rei espiritual de toda a Europa, os reis o respeitavam, mas ao mesmo tempo era um rei, ou seja, ele tinha um território para comandar que, se eu não me engano, era equivalente a 1/3 da Itália hoje, sim, o terço central da Itália. E no fundo foi o que sobrou do Império Romano, na sua estrutura, na sua demonstração de poder, pelo menos é a impressão que dá olhando de fora. Né? Eu não estou dizendo que eles executassem as mesmas práticas do Império Romano, mas a estrutura administrativa, no mínimo, ficou como herança. Certo. Vamos então tentar diferenciar, do ponto de vista teórico, duas formas de associação entre violência e religião. Uma forma de associação entre violência e religião é quando a religião acaba expressando a sua condição social e a sua condição social de vida é de injustiça. Perfeito. Né? Contestado, né? A questão hoje, por exemplo, da Palestina, você tem a própria organização doutrinal da teologia da libertação expressando a desigualdade econômica dos pobres, dos favelados, daquelas pessoas que não têm o básico. Né? Vamos colocar assim, recursos naturais, terra, água, ar, alimento, teto, seria o básico da dignidade humana. Né? Quando algumas pessoas são expropriadas de algo que a natureza deu a toda a humanidade, você tem um sentimento de revolta que acaba se expressando de maneira violenta. Né? Essa é uma forma. Outra forma, talvez mais grave, mais problemática, é a visão que ganha uma forma religiosa de controle e normatividade sobre o conjunto da população. Significa o seguinte: todas as pessoas têm que pensar e fazer as mesmas coisas de maneira igual. O desconhecimento do diferente, das diferentes formas de cultura. Então, aquela pessoa que está fora desse meu mundo, cristandade, por exemplo, ela não é exatamente uma pessoa. É outra coisa. E aí você tem a violência estatal, né? do centro do poder que impõe um controle sobre aquela população. Todos têm que ser cristãos. Os não cristãos vão ser perseguidos. Todos têm que ser muçulmanos. Os não muçulmanos serão permitidos. É uma forma de... Perseguidos. Uma forma de tentar ordenar a sociedade a partir do centro de poder. E aí sim, esse centro de poder produz uma hierarquia e privilégios no seu interior. Né? No mundo cristão nós temos dois momentos onde isso aconteceu. A Inquisição, né? E as Cruzadas. Quer dizer, a forma de ver o mundo de maneira única, onde todas as diferenças de visão, de opinião, são criminalizadas. O que não tem absolutamente nada a ver com os ensinamentos de Cristo. Né? Que não tem nada a ver com o ensinamento de Cristo, por quê? Cristo foi justamente a margem, foi justamente a periferia. Atendeu justamente os pobres, os pecadores, aquelas pessoas, a prostituta, as mulheres, né? Aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade. Quer dizer, não deixa de ser interessante
Cristo, sendo Deus, se encarna, já é uma perda de condição. E se encarna não no centro de poder, se encarna entre os pobres. Justamente porque talvez no centro do poder ele não pudesse mostrar a face do amor que ele veio mostrar. Né? No centro do poder você tem a imposição do poder, você tem a norma. Né? Aí me surpreende, porque aí já não me parece ser uma visão histórica, mas aí me surpreende, como eu posso dizer, a completa, eu vou usar uma expressão popular para que fique bem claro, cara de pau de alguns personagens ao longo da história, de matarem em nome de Cristo. No Antigo Testamento, matarem em nome de Deus já é uma coisa pesada, mas no Antigo Testamento eu entendo. Agora, depois que vem a nova e eterna aliança, como se diz durante a missa, né, católica, não existe nexo na agressividade excessiva. Ela passa a ser lógica e racional dentro de um contexto específico, geográfico e histórico. Né, como o senhor mesmo disse. Mas os ensinamentos de Cristo são muito claros. O problema é que a religião cristã acaba sendo a justificadora do Estado. E o Estado tende a exercer esse controle. Entendeu? Então, se o Estado é cristão, todos têm que ser cristãos. Né? É pior do que isso. Se o Estado é cristão, aquelas pessoas que defendem visões do cristianismo diferentes têm que ser afastadas, porque, de certa maneira, isso ameaça a organização hierárquica de poder daquele Estado. E aí os valdenses, os cátaros, os albigenses, heresias medievais, vão ser massacradas pelos Estados modernos. Né? Os judeus, né, os cristãos novos, vão ser massacrados, porque você tem uma visão totalitária e homogênea, você tem que ter um povo homogêneo. As diferenças são combatidas. E aquilo que está para além dessas fronteiras é uma espécie de não humano. Né? Não humano eram, a partir da Bíblia, os outros povos que não fossem o povo de Deus. Né? Do ponto de vista de organização, então eu posso massacrar outros povos, porque esses outros povos têm outros deuses. Percebe? Então são o outro, não somos nós o povo escolhido. Então a regra do amor ao próximo vale entre nós. Mas é um discurso muito semelhante ao discurso nazista, né? Pois é, mas isso que eu estou dizendo, mas essa é a organização socioeconômica, cultural daquele momento. Você não reconhece o outro como sendo... Quer dizer, essa universalização da ideia de humanidade é uma coisa do século XVIII. É uma coisa que vem com a Revolução Francesa, com a ideia de igualdade, liberdade, fraternidade, de universalização da ideia de humanidade. Aí você tem que olhar para o índio, você tem que olhar para o africano, você tem que olhar para o australiano como homens plenos, dignos, da mesma maneira. Quer dizer, essa é a organização do cristianismo atual. Então, isso, historicamente, é muito recente, porque a gente fala de menos de 300 anos. Exato, e você tem uma tensão entre a institucionalização, a igreja organizada e a relação da igreja e do Estado, que tende à norma, e aí a violência aplicada. Né? Você tem esse elemento, e você tem os princípios, digamos assim, da mensagem do Evangelho, que levaria à ideia do amor e a transgressão dessa norma, muito pelo contrário. Né? Então, a ida de Jesus, né, ao pecador, ao marginalizado, ao não-judeu, né, quando ele vai ao samaritano, o samaritano era detestado, ele não era considerado judeu. Né? Então ele vai ao samaritano, quer dizer, ele vai ao outro, mostrando, olha, o amor tem que transcender essa organização sacerdotal hierárquica, controlada pelos fariseus. Né? Então essa é a mensagem central do cristianismo. Mas quando o cristianismo se organiza no Estado, né, aí acaba prevalecendo muitas vezes a ideia de controle do território e controle das pessoas. Né? E aí você tem os fenômenos, digamos assim,
compreensíveis na sua época, mas que tem que ser criticado, né, da Inquisição e das Cruzadas. A Inquisição foi extremamente cruel também. Né? Exatamente. Esses ritos de crueldade presentes na Inquisição foram invenções daquele período? Porque existem muitos rituais presentes ali, ou seja, rituais eu não digo, muitos procedimentos, práticas, muitos procedimentos de tortura que chamavam a atenção. Eram procedimentos herdados de um conhecimento anterior? Eram procedimentos criados naquela época, os dois? Não, são procedimentos de época. Né? É só para... Quer dizer, o empalamento não era uma coisa cristã. Né? O empalar. Né? O empalar. Né? Havia um verdadeiro terror dos mongóis pelas suas práticas. Certamente, se você fosse pego num daqueles... Quer dizer, os mongóis faziam muito isso. Né? Exato. A ideia da tortura é uma ideia que, infelizmente, está na história da humanidade como forma de tratamento daquela pessoa que não merece dignidade. Né? Não é igual a mim. E automaticamente... E, portanto, se ele não é igual a mim, ele é objeto de violência. A universalidade dos direitos humanos é algo relativamente recente. Né? Porque da Revolução Francesa. Só se você... nós temos uma determinada ideia do mundo grego. Mas cidadão grego é o grego. Não é o outro, não é o escravo. No mundo romano também, cidadão romano é o romano. Esse tem direitos, tem uma legislação, está colocado numa determinada posição. Quando o Império Romano avançava contra os bárbaros, então toda e qualquer violência era permitida. Pior que isso acontece nas nossas guerras todas. Ainda hoje. Quando eu faço a construção do inimigo, né, ao inimigo é permitido toda a violência. Essa é uma disputa simbólica que muitas vezes nós temos que prestar muita atenção que acontece no interior da nossa sociedade. Quando você rotula, não, aquele cara é comunista. Né? Esse rótulo afasta, ele não é a mesma coisa que eu sou humano. Ele não é, portanto, ele pode ser objeto de violência. Objeto de violência. Então, a demonização que nós fazemos do outro, do movimento sem terra, do petista, do comunista, isso é uma expressão, isso é o germen que vai tornar essas pessoas possíveis objetos de violência. Né? E é o que acontece com a violência religiosa, com a intolerância religiosa atual. Quando nós temos, por exemplo, ataques de evangélicos a centros de candomblé e umbanda, que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, o que eu tenho? Eu tenho uma construção cultural que precisa ser criticada, que precisa ser superada, no sentido de que só é irmão aquelas pessoas que pensam da mesma maneira. As pessoas que manifestam outras opiniões não são objeto de misericórdia. Aquelas pessoas que chegam na minha igreja são. Né? Eu vou tratar bem o pobre, vou tratar bem aquela pessoa que está em dificuldade, etc. Mas a pessoa que está de outra forma não é objeto de misericórdia, de dignidade. Então elas são objetos de violência. Né? Então você tem a homofobia, né? Você tem a intolerância religiosa. Né? E essas formas de pensamento se dão justamente entre os mais dignos de determinada religião. Quer dizer, aquela pessoa que se julga melhor que os outros, tão melhor, né, que pode afrontar os outros. Né? De maneira violenta. De maneira violenta, perdão, com violência. Exatamente. Aí vem a resposta de Cristo. Quem é digno diante de Deus? Todos nós somos limitados e, portanto, nenhum de nós tem direito de botar o dedo na cara do outro. Dentro dessa história da Umbanda e do Candomblé, eu sei que existem alguns rituais, principalmente mais ligados ao Candomblé, que são violentos em relação aos animais, não? Sim, sacrifícios animais. Exato, não em relação a seres humanos.
Isso ainda é comum em determinadas regiões da África, é comum na América Central também, em religiões afro-americanas. Não, é comum aqui no Brasil. E aqui no Brasil também. Aqui no Brasil é bem comum. Mas nada justifica, né, a agressividade com que eles são tratados, principalmente por evangélicos, como o senhor fala, né? Mas também por católicos extremamente conservadores. Sim. Dão o mesmo tratamento. E eu gostaria de fazer uma pergunta. A cobrança exagerada do dízimo, existe uma igreja em particular que cobra 30%, não 10%. 10% para o Filho, 10% para o Pai, 10% para o Espírito Santo. Eu não estou brincando. Tá? É essa a cobrança. A cobrança exagerada do dízimo, ela é uma forma de violência? É uma forma de exercício de poder. Veja, quando eu tenho no Antigo Testamento a colocação do dízimo, o dízimo é basicamente um imposto. E você tem uma organização onde o reino e as atividades públicas e religiosas são mais ou menos a mesma coisa, porque eu tenho um Estado teocêntrico, né? Então eu tenho de fato a cobrança do dízimo. Você aplicar o mesmo princípio para o mundo moderno, onde eu já estou pagando imposto, onde eu já tenho um ministério, uma secretaria de assistência social, eu já tenho uma organização social que está dando conta disso, me parece, no mínimo, uma interpretação, como é que eu vou dizer, equivocada, para usar a palavra mais suave da Bíblia. Quer dizer, a pessoa não sabe ler a Bíblia, não sabe contextualizar o que era aquilo naquele determinado momento. Acho justo que toda forma de organização, livre, voluntária, eu me agrego a um determinado grupo, é claro que as necessidades comuns daquela comunidade têm que ser mantidas pela comunidade, né? Então eu tenho um templo, tenho determinados serviços colocados, né, por isso, tenho a escola, eu tenho a atenção que se dá aos pobres da comunidade, tenho atividade missionária. Então, esses elementos eles têm que ser mantidos, de fato, pela comunidade. Pela comunidade. Mas o princípio dos 10% de toda a renda, ele é uma interpretação equivocada de um momento em que Estado e religião estavam unidos e, portanto, todo o serviço público dependia desses 10%. Perfeito. Professor, muito obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje é violência e religião. Comigo no estúdio, o professor de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Edson Silva, com doutorado na área. Professor, vamos apenas finalizar o programa dando um recado ao público em relação àquilo tudo que foi dito aqui hoje. Do ponto de vista histórico, enfim, a religião pode expressar violência diante de um determinado contexto social. Isso, exato. Simplificando, seria isso. Que recado o senhor daria ao público para que essa violência não fosse perpetuada nos dias de hoje, como ainda ocorre? Através da privação, por exemplo, do que é essencial aos mais pobres. Olha, eu diria, a violência ela pode ter duas origens, duas formas. Uma é a forma institucional de aplicação do poder, que pode ter uma expressão religiosa também. Então, quando uma organização religiosa tenta impor uma determinada forma única de visão do mundo, essa é uma violência, né? Essa é uma violência. É a violência do centro para a periferia. Existe uma violência que ganha contornos religiosos também, que é a violência, digamos assim, de revolta contra a injustiça, que muitas vezes ganha também uma forma religiosa, né? Eu diria que a religião ela tem potencialidade de expressar todas as nossas condições
de vidas sociais e econômicas. O mesmo não vale para a mensagem de Jesus Cristo. A mensagem de Jesus Cristo é clara. Ele vem para se encontrar com o outro e com o outro mais pobre. Ele vem para se despir do poder. E não tendo poder, ele é capaz de se encontrar com os outros. Eu acho que a mensagem específica do cristianismo, específica do evangelho, é uma mensagem de encontro. É uma mensagem de não poder e, portanto, é uma mensagem de não violência. Condição para o amor. Né? Professor, obrigado pela participação no programa de hoje e muito obrigado a você que estava em casa nos acompanhando até agora. O programa Opinião fica por aqui. E de vez em quando eu trato de religião porque é um dos aspectos centrais da sociedade em que vivemos. Não sejamos hipócritas ao ponto de negar isso, nem supostamente irracionais também para efetuar a mesma negação. Existe um mestre hindu que já faleceu, chamado Sai Baba, e ele dizia que a religião dele era o amor. E cá entre nós, não existe nada mais forte no mundo que o amor ágape. Ele é revolucionário em diversos aspectos. Um grande abraço e até a próxima semana.